É uma forma de nivelar. Ingessa ela. Só que não. Com duas pernas ruins. Não, mas o problema é que aquilo, se o cara fez um LCA, ele vai ter um negócio chamado inibição artrogênica, que a inibição, o quadríceps ele meio que morre ali. Que, na verdade, o que acontece? Quando você tem a lesão de LCA, o joelho incha, a cápsula articular que envolve o joelho, ela sofre uma distensão com esse inchaço. Essa distensão vai mandar uma informação lá para o cérebro falando, ó, deu ruim aqui no joelho, desliga esse músculo aí chamado quadríceps, porque se ele ficar ativo aqui vai doer mais e vai me incomodar mais, entendeu? Porque o quadríceps ele faz exatamente a ação contrária ao do LCA, né? O LCA ele evita que a coxa vá para frente e o quadríceps ele traz a coxa não, a perna vá para frente. E o quadríceps, ele traz a perna para frente, em extensão. Então, ele morre o quadríceps ali. O órgão sensorial que envia esse estímulo é aquele OTG? Órgão tendinoso de Golgi? Você lembra disso ou não? Acho que tem tudo, né? Tem um pouco... Não, vai entrar muito mais... Vai entrar muito mais os mecanorreceptores ali da própria articulação. Tá. Porque a musculatura não entra tanto. É a distensão da cápsula que faz com que ocorra essa informação lá desligando o quadríceps. Tá. E essa inibição artrogênica, tem estudos aí que falam de até 2 anos de diferença. Tem estudos que falam que talvez nem volte a ativar o tanto quanto ativava antes. A gente pode até depois emendar na eletro, né? Porque talvez ela seja interessante. Ela é bem usada nessa fase, na verdade. Que é... A eletro ela é bem usada nessa fase pela questão de ganhar ativação, né? E recrutamento da musculatura. E usualmente a eletroestimulação voltada ao recrutamento, né? Voltado à ativação do músculo. Porque tem eletroestimulação para analgesia, que é o famoso TENS ou choquinho, que o pessoal vai na físio lá e faz bastante e nem sabe por que está fazendo. Esse TENS, esse choquinho, ele serve para aliviar a dor. Só aliviar a dor. E aí ele funciona de 2 maneiras, né? Você tem a teoria das comportas, que ela funciona criando um gargalo de informação lá para chegar a informação de dor no cérebro. Como funciona essa teoria das comportas? Quando a gente coloca a eletro na perna e liga lá o aparelho nas parametragens, a dor ela se movimenta por um tipo de fibra que é a fibra do tipo C, que ela é uma fibra mais fina e não mielinizada. O que quer dizer isso? Ela é uma fibra que não tem uma gordura em volta que acelera a transmissão do estímulo elétrico e ela é mais fina, logo ela não comporta muito estímulo ali dentro. Tá? A fibra de tato, ela é uma fibra mais calibrosa e mielinizada. Então ela conduz essa informação mais rápido do que a fibra do tipo C. Quando você coloca um estímulo tátil, seja a corrente elétrica, ou mesmo você... Kinesiotape? Não, ou mesmo você esfregar a mão ali, usar... Isso é muito louco, né? Porque quando a gente se machuca, é a primeira coisa automaticamente que a gente fica esfregando a perna, né? Por quê? Ou dá beijinho, né? Dá beijinho. Mas aí entram outros componentes. Entra componente emocional, entra outras endorfinas aí. Mas a de tato, ela se movimenta por uma velocidade maior, porque a fibra é diferente, ela é mais calibrosa e tem a mielina. E aí, quando ela chega mais rápido na medula, que é onde realmente tem os nervos, e o nervo ele vai ter, vamos dizer, uma conexão ali na medula. Deixar isso de uma forma mais simples. Tem a conexão lá na medula. Quando a informação de tato ela chega antes da informação de dor e ela concorre com essa informação. Entendeu? Então fica mais difícil do cidadão sentir dor. Para deixar isso de uma maneira bem fácil de entender. Você tem 2 vias. Uma via de dor, que é uma estradinha vicinal. Uma estradinha de terra, bem fininha, só passa um carro. Se for 2, tem que ali... um parar para o outro passar, etc. E de uma avenida. Pensa que na dor, sem a concorrência do tato, essa estradinha vicinal está livre e a avenida na qual as duas vão desembocar, essas 2 estradas desembocam, está livre também. Então ela entra e passa tranquilamente, aí a gente sente a dor. Na situação do TENS ou na situação do tato, que a gente falou mesmo, imagina que a avenida que vai desembocar na estrada final, lá onde as 2 desembocam, está com um movimento muito grande e está vindo coisa também da estradinha vicinal. Então, para
estradinha vicinal conseguir desembocar o estímulo, desembocar os carros ali na estrada maior, é muito mais difícil. Porque tem um volume de carro muito maior passando e para cada carrinho entrar ali é muito mais trabalhoso. Você tem que esperar, olhar para o lado, ver se ninguém vai te bater ali o carro e aí você entra devagarinho. Então, com essa concorrência, a informação de dor ela demora a chegar ou ela não chega, entendeu? Por isso que a gente gera uma analgesia. Nesse caso, você tem uma analgesia de curta duração. Isso que eu ia perguntar, se é só um efeito agudo durante o estímulo ou se você ainda tem um efeito pós-estímulo. Essa ela pode durar até 30, 40 minutos depois, por teoria da comporta. Entendeu? Então é muito mais local daquela hora, entendeu? Mas a gente pode mudar os parâmetros também, né? Como eu falei, existem duas maneiras. Tem teoria das comportas e opioides endógenos. E o quê? Endógenos? Opioides endógenos. Então, opioides, se você for pegar a palavra opioide, são aqueles remédios fortes para dor que a gente toma, que eles são derivados do ópio. E então, opioides são aquelas substâncias opioides endógenos. Endógenos porque elas são nossas. A gente cria no nosso corpo, entendeu? Então, opioides endógenos. Quando a gente fala da terapia, da eletroestimulação para trabalhar a dor através dos opioides endógenos, a gente manda uma informação através da corrente elétrica que vai fazer com que o nosso cérebro ele secrete essas substâncias e a gente vai ter uma analgesia mais prolongada. Pode ser até 8 horas, às vezes até 12 horas. Entendeu? Então você tem uma analgesia maior. Mas de qualquer maneira, nenhuma dessas duas intervenções elas vão resolver o problema. Entendeu? Porque elas são ferramentas analgésicos também, né? Entendeu? Elas são basicamente analgésicos. Elas não são corretivas. Elas são paliativas. Ô Fê, isso tudo que você está falando é da eletroestimulação. Da eletroestimulação, trabalhando isso como analgesia. Como um recover, né? Não, ela é usada como analgesia nesse caso. Para usar a eletroestimulação como recovery é outro sentido que a gente dá às coisas. Tá. Tem essa eletroestimulação para analgesia. Acho que eu nunca fiz eletroestimulação para analgesia. Essa da analgesia tem contração muscular? Pode a corrente ter. contrai? Pode ter. Com você a gente já fez, inclusive. Toda vez que a gente usa a terapia combinada, que é o ultrassom junto com uma corrente, a corrente ela está girando analgesia. Aquele começo que a gente faz no meu peito é para isso? É. Para essa lesão tardia aí de peitoral, para não ficar meio estranho. Aquele começo no peito aí. Uma lesão do peitoral. Não, tá, entendi. Entendeu? Ela trabalha de duas maneiras. A gente está usando o ultrassom ali para dar aumentar a maleabilidade dos tecidos, mas a gente também está usando uma analgesia ao mesmo tempo. Então toda aquela contração daquela forma, ela é só uma analgesia. Desculpa, eu pensei uma coisa. Eu escuto ele teclando, parece que ele tá trabalhando pra caralho, mas eu sei que ele tá jogando o joguinho da bicicleta. Diz que ele tá pesquisando várias coisas, né? Não dá pra mentir que a gente tá vendo reflexo ali no vidro. Ele saiu agora, safada. Saia justa pra todo mundo aqui, gente. Não tem essa história não. Filma a cara dele depois. Ai, que engraçado. Desculpa, Fê. Então, qual é a diferença, acho que é aí que o Conrado queria chegar, entre o trabalho com a eletro para analgesia e para o recovery? Tá. Então, o recovery, qual que é a ideia? Quando você tem um trabalho físico de alta intensidade, a gente gera pequenas lesões no músculo, tem a questão lá que o pessoal fala do ácido lático, mas tem outras coisas. Quando você gera essas pequenas lesões, são secretadas algumas substâncias nos tecidos que vão fazer a gente sentir dor. São elas prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias, tem talvez um pouco dessa ação do ácido lático, que é discutível, tem gente que fala que não tem nada a ver, a grande maioria das pessoas fala que tem uma relação, mas acho que é muito mais para a questão de ser o nome mais fácil que todo mundo conhece. Todo mundo acha que tá com dor e ácido lático. Então, mas pode ser muito bem essa pequena reação inflamatória, porque você teve várias microlesões no músculo ali que vão fazer com que o músculo cresça, né? A ideia de você usar eletro no recovery, a gente pode usar de duas maneiras. Você pode usar para analgesia. Você pode só colocar uma corrente de analgesia. Ou você pode colocar uma corrente de contração mesmo. Na ideia de gerar uma contração muscular, pegar essas substâncias que estão entre o tecido e jogar de novo para a corrente sanguínea. Entendeu?
Como se você estivesse facilitando o transporte dessas substâncias para a corrente sanguínea. Exato, para ela É a voltar mesma ali coisa sem que eu fazer um cíclico leve, Estímulo que nem a leve, galera faz. Ah, terminou o treino de Sim, perna, vai é. pedalar levinho. uma Exato, é a coisa mesma assim. ideia. Tá. Porque você ajuda a Só que musculatura sem um desgaste articular. Não, só talvez, que né? mais Ah, mas gostoso, né? O É desgaste... gostoso você E sentar por mais numa gostoso, eu tô mesinha. dizendo que o Felipe é mais gostoso. Ah, Se olha fazer aí. com ele, né? Olha aí, Brasil. Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Cuidado, a mulher tá vendo. Ex-mulher agora, né? Como assim? Brincadeira. Eu desliguei o celular, eu só vou saber isso no fim do programa. Então, funciona como se fosse cíclico leve, sim. Quando você usa para gerar essas pequenas contrações, pensando só na contração, sem ter uma corrente de analgesia. Além disso, mas tem uma escala. Quando tem estudos que falam dos melhores coisas para recovery, melhores ferramentas para você usar em um recovery. Dessas melhores ferramentas, a melhor ferramenta seria o que eles chamam de massagem. Então, quando se fala num estudo massagem, qualquer tipo de massagem, eles usualmente não definem se é um shiatsu, se é tipo uma drenagem ou se é alguma coisa assim. Ou se é uma liberação miofascial, se é uma desativação de ponto gatilho, eles não falam o que é. Então, massagem, crio, que é fazer um gelo, mas aí tem as modalidades, né, de crio e imersão, ou só o gelo local. E aí, em terceiro, acho que, se eu não me engano, acho que vem eletro ou o exercício leve. Aí eu não sei qual posição fica entre esses dois. Mas eu sei que a primeira é realmente massagem, e o segundo entra como esse gelo aí, essa imersão. A massagem ela vai funcionar exatamente dessa maneira que a gente falou e de outras maneiras diferentes. A massagem principal que a gente usa no recovery... Desculpa, antes de a gente fugir para a parte de massagem, deixa eu falar uma coisa. Você vai voltar É que eu vou pra... finalizar essa Você coisa vai- de recovery. Mas você vai voltar para a eletroestimulação? Não, pode acho que a voltar. gente Nossa, pode... você falou tão agressivo agora. Não, você vai voltar? A gente pode Eletroestimulação, voltar. Coração. A gente porque pode voltar porque tem ainda um tempo que eu realmente iniciei uma pesquisa em eletroestimulação. Então a gente pode falar isso se a gente usava ela realmente para contração. Entendi. É só finalizar esse assunto de recovery e a gente É que o volta para isso. recover não vai ser longo? Não, eu já estou finalizando. Então tá bom. Então, 2 tipos de massagem. Quer dizer, a massagem principal que se usa é uma drenagem mesmo, para pegar essas substâncias e jogar ela de novo na corrente sanguínea. E aí tem a liberação miofascial que você pode usar também. E aí tem não só o voltar ali para a corrente sanguínea, mas a massagem tem a questão do toque, e tem a questão da relação terapeuta-paciente, que torna as coisas agradáveis e que também pode impactar reduzindo a dor. Não, é que eu quero perguntar mais coisas do Da recover eletroestimulação. também. Não, Ah. e do recover também. Então, manda Mas ver. espera, a gente falou de eletroestimulação para 2 coisas. A gente falou de eletroestimulação para analgesia, depois a gente falou de eletroestimulação No recovery. para recover. E existe eletroestimulação para fortalecimento também. Sim. Era até uma dúvida que eu tinha. Quando a gente fazia essa eletroestimulação no meu peito, eu imaginava que a gente também estava fazendo um tipo de contração para tentar fortalecer aquele ângulo específico que eu estava com o braço nessa posição, num local e ângulo específico. Fortalecer, você acha? Então, é isso que eu vou perguntar tá. para ele. Porque hoje existe eletroestimulação com trabalhos de hipertrofia também e de fortalecimento. Sim. Daí eu ia te perguntar sobre isso. Se existe isso, como é que a Físio vê isso? Não, existe. Existe sim. A gente usa bastante, cara. A gente usa bastante. Naquele momento que eu estava te atendendo, os momentos que eu te atendo, a gente usa realmente mais para gerar um conforto, diminuir a dor e aproveitar para gerar... deixar o tecido mais maleável para mim poder depois trabalhar ele. Tá. Entendeu? Existe a eletroestimulação para fortalecimento, mas a gente usa ela pensando muito mais em ativação do que realmente em ganho de massa, tá? Porque se você vai pegar, pelo menos na literatura, quando eu vi isso há uns belos 2, 3 anos atrás, a eletroestimulação de corpo todo, comparado ao exercício, a eletroestimulação com exercício e o exercício, no ganho de massa, é uma diferença muito baixa. Você ganha 8%, entendeu? Da última vez que eu vi isso. Tá. Numa revisão sistemática bonitinho. Então,
não é aquele negócio que você vai olhar e falar, nossa, que ganho de massa que eu tive. Não, Não, é o soldado, pra não é o Capitão América ali, Sim. que o cara vai sair da máquina Não, é que bombado. 8% para uma pessoa sedentária não muda nada, mas 8% para um atleta de alta performance Sim, é muito diferente. 8% é a diferença entre De você pódio e ganhar ou não. Entendeu? É uma mega diferença para atleta. Para uma pessoa comum em reabilitação, não vai fazer muita diferença. Mas, E por aquilo, exemplo, e não pro tem- atleta de ponta. Sim. Porque a atleta de fim de semana, ou Ah, atleta não, que não, faz atleta, por atleta. saúde... Ah, não, atleta na definição. É. Atleta de final de semana não é atleta. É o guerreiro de fim de semana, é É. o cara que sobrevive a jogar a bola no fim de semana. Não, mas o ponto que eu quero dizer é assim, por exemplo, eu vejo que tem bastante coisa dentro da fisioterapia em reabilitação, por exemplo, de um quadríceps fraco, a pessoa às vezes não consegue fazer o movimento e ela faz por eletroestimulação, não tem eletroestimulação Sim. para paciente acamado, não Mas- tem Ah, muita tá. coisa. Mas aí Tá. são outras coisas, né? Por exemplo, Mas não tem ganho, essas Tem. pessoas não têm ganho de força? tem. Mas aí é outro caminho. Então, é isso que eu quero saber também. A questão é que aquilo... A eletroestimulação que a gente usa usualmente para recrutamento. Recrutamento muscular. O que é aquilo? O que é recrutamento? O músculo já está lá. Só que ele não está sendo usado na sua potencialidade. Então, por exemplo... O exemplo que você deu do LCA é muito bom. Sim. Exatamente. Que o cara teve lá uma lesão, parece que ele perdeu o quadríceps todo de um dia para o outro. Mas não, o músculo está lá, ele só não está sendo ativado. A informação não está chegando para o músculo. A eletro, ela faz esse caminho. A eletro ali em cima do músculo, a gente vai subir a corrente e vai fazer com que chegue a informação no músculo falando, filhão, acorda e vamos lá, vamos trabalhar. E dá Você certo? faz- Dá certo. Depois... Em movimento ou passivo? Usualmente em movimento. A eletroestimulação... Porque eu acho que as pessoas fora- têm que entender isso, porque senão elas É. vão comprar abs shapers. Exato. Não, Web Não, mas toner, calma, mas né? a gente No tá meio falando... da- todo esse. tá Vai falando todo mundo outra- se vestir de feiticeira e colocar Exato, aquilo na barriga e exato. é isso aí. O problema é isso. comprar aquilo para reabilitar lesão em casa, né? Exato, também. E isso é um risco absurdo. Vende pra caramba no Vende. Mercado Livre e tal. E ainda Uns- tem nas farmácias agora, Tem aquele adesivo. os adesivos, mas é usado para dor. Né? Analgesia. Isso para automanejo, É. para o cara que tem dores recorrentes e já tentou de tudo, é uma saída, entendeu? Para o cara que não vê ou não achou alguém que te ajudasse de maneira efetiva, é uma saída. Melhor do que o cara ficar com dor incapacitado, entendeu? Tomando remédio pra caramba. Exato. Pelo menos a eletroestimulação não tem efeito adverso absurdo como, por exemplo, o opioide. Que se você toma opioide pra caramba, você vicia em opioide. Se você vicia em opioide, isso é um grande problema para sua vida toda, entendeu? Mas voltando ao assunto lá do recrutamento. Acontece da seguinte maneira, você manda a informação para o músculo e o músculo ele ativa, porque o músculo ele funciona basicamente com corrente elétrica. Sim, mas depois que a gente faz a eletroestimulação, esse músculo aprende novamente a se estimular? Essa é a pergunta também. Sim, aprende, mas aí tem uma discussão, porque tem, acho que um estudo só, que o pessoal comparou a Rehab usando só exercício, eletroestimulação e exercício, e você teve resultados parecidos, entendeu? Como é que era? Era um grupo só eletro, outro eletro mais exercício? Não, eletroexercício e só exercício, entendeu? E tem resultados parecidos. Na prática clínica é comum a gente usar eletro e exercício porque, cara, realmente você consegue ativar essa musculatura mais cedo. Eu não sei com relação ao tempo que isso demoraria. Se talvez com a eletro a gente adiante as coisas. O que eu vejo bastante, porque muitas vezes a gente está com um paciente e não usa eletro, mas aí pode ser meu viés também. E não usa eletro não evolui. Você vê que o quadríceps fica mirradinho ali. Mas quando a gente usa eletro, coloca o exercício e faz uma progressão boa, o quadríceps ele aparece, fica bonito, igual antes, com todos os cortes que são necessários que a gente vê ali no quadríceps. Mas tem mais alguma dúvida? Beleza, então, mas a gente falou de eletro para novamente ativar, placa Sim. motor, chega lá aquele estímulo. Mas e em trabalho de hipertrofia e força? Então, é isso que eu falei, 8%. Tá. É 8%, cara. Você não se iluda que você vai ganhar mais que Então, isso. quando você O tem que um paciente, acontece- então quando você tem um paciente acamado que, por exemplo, não consegue mexer, essa força que ele ganha é mais por ele reaprender a utilizar a musculatura do que em si por estar tendo um processo de hipertrofia. Mas isso aí tem dois cenários. Tem o cenário do cara que a gente falou do LCA e tem o cenário do cara que está acamado mesmo. Por exemplo, tem o cara que está na UTI.
E ele está acamado. Usualmente, na UTI, a gente tem uma perda de massa magra de chegar a beirar 4% por semana. E o cara fica acamado total, sem movimentação nenhuma. Sem movimentação nenhuma, você perder 4% por semana, pensa lá, alguém que manja um pouquinho de matemáticas, pensa em juros compostos, e aí você vai ver que é coisa pra caramba. Você perder 4 de uma semana, você vai perder 4% do resto na outra semana, e 4% do resto na outra semana. E isso vai ser um grande de um problema. Então, na UTI, em alguns países, o pessoal usa eletroestimulação para o cara não perder. E segura não bem para o cara a onda? ganhar. Segura um pouquinho. É melhor do que o cara não fazer nada. Exatamente. É melhor do que o cara não fazer nada. Pelo menos ele não vai perder aqueles 4% toda semana, porque vai ter uma pequena ativação muscular. O músculo ele vai contrair, vai bombear ali o sangue daquela região, vai manter a musculatura ativa, mas não vai ser aquele negócio de tipo, o cara sair trincado da UTI também não. Entendeu? O cara... A eletroestimulação ela vai funcionar bem nessas fases de recrutamento. Quando o cara ou não quer perder, nesse caso extremo, né? Ou quando você realmente precisa ganhar ativação e recrutamento. Na verdade, pelo que eu entendi, o que se tem provado é que ela acelera um pouquinho o processo. Exato. E a questão é que aquilo, se falando em massa magra mesmo, que é o que você está interessado. As fibras de contração rápida, que é aquilo que a gente ganha na academia, que são as coisas de volume mesmo. Uma coisa interessante da eletroestimulação, quando a gente fala nesse trabalho de não perder, né, ou de recrutar, é que quando a gente ativa os nossos músculos de maneira espontânea, isso ocorre das fibras de menor calibre para as de maior calibre. Para as fibras mais estabilizatórias, vamos se dizer, para as fibras de potência, entendeu? E na eletroestimulação ocorre exatamente o contrário. Então você ativa primeiro as fibras de potência e depois as fibras lá de estabilização, as fibras tônicas, entendeu? Você inverte a ordem das coisas. E na aí, prática, o que isso na significa? prática, você ajuda a não perder massa magra. Mais para isso mesmo. Tipo, o músculo mesmo, não a musculatura estabilizatória que você já tem, mas a musculatura que você ganhou na academia. Você evita perder aquilo, porque você está ativando aquelas fibras primeiro, você está ativando mais elas do que as outras, entendeu? Sabe o que a gente fica falando sobre isso? A gente fica falando sobre isso, eu não paro.